Andar nos caminhos do Senhor é uma expressão comum que nós usamos. É uma expressão figurativa, mas que é tão frequente que já se torna uma linguagem quase, digamos, normal no meio evangélico. Andar nos caminhos do Senhor. Normalmente falamos isto para designar a vida com Deus, ou seja, a vida cristã. Viver segundo a vontade de Deus. Mas andar nos caminhos do Senhor tem sempre elementos mistos, como praticamente tudo na nossa vida. Mistos aqui no sentido de elementos que são divinos, elementos que são humanos, que têm a ver connosco. Nós não podemos propriamente, para viver a vida cristã, ficarmos simplesmente parados à espera que o Senhor nos mostre cada passo e cada curva. Porque se assim for, é muito provável que fiquemos parados, simplesmente parados. Há direção e há direção. E a Bíblia nos dá alguma orientação sobre isto. E felizmente a orientação é concreta e prática para que nós possamos saber como proceder. O povo de Israel, cuja história está narrada na Bíblia, como a própria Bíblia diz, para a nossa instrução, é um bom exemplo disto. E na sua caminhada com o Senhor no deserto, ajuda-nos a perceber algumas das coisas que são práticas a respeito desta caminhada. E eu vou convidar os irmãos a olharmos mais uma vez para o texto sagrado e através disto percebermos o que é que significa ou como nós podemos saber a melhor maneira ou a maneira certa, a maneira bíblica de andar com Deus. E eu vou começar por convidar os irmãos para abrirem em Números no capítulo 10, livro de Números, capítulo 10. Vamos recordar aonde estamos. Saímos do Egito com o povo, passaram-se 3 meses, o povo chegou até à base do Monte Sinai. Moisés chamou o povo para ouvir a voz de Deus, o Senhor falou diretamente ao povo, o povo disse que não queria que Deus falasse diretamente. Moisés subiu ao monte para receber a lei, 40 dias lá em cima, enquanto isso o povo cá embaixo acabou por se comportar mal. Moisés desceu, quebrou as primeiras tábuas da lei, o povo teve que ser repreendido, Moisés vai ter que subir outra vez para receber novamente a lei. Este processo todo demora bastante e nós percebemos que aproximadamente 6 meses, até que finalmente as coisas estivessem prontas para o início da construção do tabernáculo, que seria o local de habitação do Senhor. Então, aproximadamente 6 meses entre a recolha de material, a organização de tudo e a construção e finalmente o levantamento do tabernáculo, que é feito na celebração de 1 ano que o povo saiu do Egito. Portanto, o povo ainda está na base do Monte Sinai, agora já com o tabernáculo pronto. Verificamos, na última vez que estudamos o texto, que as coisas a nível de trabalho sacerdotal não correram tão simples como podia parecer. Os 2 filhos mais velhos de Arão não cumpriram as orientações concretas que Deus tinha dado. E isso deu um mau resultado, eles morreram. E, portanto, o povo está agora com uma noção ainda mais concreta da responsabilidade que tem e do respeito que tem que ter pela presença do Senhor. No livro de Números, no capítulo 2, nós encontramos a organização do povo no acampamento. O tabernáculo devia estar no centro do acampamento e as tribos estavam distribuídas: Judá, Isacar e Zebulon a leste ou a oriente, Rúben, Simeão e Gad a sul, Efraim, Manassés e Benjamim a oeste ou ao ocidente, e Dan, Asser e Naftali a norte. Portanto, o Senhor deu orientações específicas aonde as tribos deviam ficar. E quando nós vemos os números destas tribos, nós percebemos que elas estão organizadas de forma a ficar um número quase igual em cada parte do acampamento. Isto é muito interessante. Também é interessante notar que o Senhor acaba por colocar tribos com um maior número em posições estratégicas. Então, por exemplo, nós temos a tribo de Judá virada para o Oriente, e é a tribo que depois vai ser a tribo responsável por estar à frente da grande caravana do povo de Israel. Efraim, que era outra tribo muito grande, ficava responsável pelo Ocidente. A tribo de Dan e de Asser eram tribos também significativas a norte, e a sul nós tínhamos a tribo de Rúben, que era uma das maiores, também com um número significativo de gente.
No capítulo 10, então, nós percebemos que o Senhor vai começar a orientar o seu povo a respeito da caminhada. E no versículo 1 e 2 nós lemos o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. É interessante perceber que uma das coisas que vemos ou aprendemos neste texto sobre a maneira de andar com Deus é que o Senhor dá ordem e organização àquilo que é a sua vontade. O povo de Deus anda em ordem. O povo de Deus recebe ordem e organização. Para que não houvesse confusão a respeito da partida, da saída ou da parada, dos movimentos daquela massa humana enorme, o Senhor manda fazer trombetas de prata. De prata porque elas teriam um som muito particular. Elas não são feitas de prata por acaso. Elas podiam ser feitas de outro metal, ou podiam ser as simples chifres de animais, como muitas vezes usavam, mas em termos de potência e de claridade da nota, daquilo que se pretendia, as cornetas de prata, as trombetas de prata tinham uma particularidade especial, e é por isso que o Senhor manda fazer de prata. Elas seriam instrumentos raros, não era comum se fazer trombetas de prata. Elas dariam um timbre em termos de toque inconfundível, ninguém ia ficar confuso, ao passo que o chifre seria usado por muitos e seria muito semelhante o som de um chifre de carneiro com o outro, e era um povo que tinha muitos animais e certamente os pastores se comunicavam entre si através destes instrumentos, o que poderia trazer confusão. O estabelecimento das trombetas de prata ajuda a perceber que Deus dá ao seu povo uma forma clara, concreta, específica, direta de convocar o povo. E haveria toques para cada uma das coisas. O Senhor vai usá-las para dar ao povo vários tipos de coisas. Havia toques para chamar os príncipes, os líderes do povo, havia toques que era para toda a Assembleia, havia toques para levantar acampamento, havia toques para parar. A tradição diz que estas trombetas tinham cerca de 35 centímetros, eram granditas, não é? E o toque de reunião seria um toque longo e prolongado, enquanto o toque de marcha seriam 3 toques rápidos, para que o povo soubesse, está na hora de preparar para levantar acampamento. Havia um movimento para dentro, que era aquele movimento de convocação da Assembleia, e havia aquele movimento para fora, que era o movimento de marcha, para que o povo pudesse saber como fazer. Um era um movimento mais propriamente dito para a adoração, o povo era chamado para adorar. O outro era mais um movimento para o avanço e a guerra, era o toque para a guerra. Na Terra Prometida, estas trombetas vão continuar a ser usadas, sobretudo para a guerra. E vai haver mesmo uma afirmação mais tarde, por parte do profeta: se a trombeta der um toque incerto, como é que alguém vai estar preparado? Queria que os irmãos percebessem que estas trombetas são dadas pelo Senhor para que o povo não tenha dúvidas. O Senhor queria que o povo soubesse concretamente o que era para fazer. E através do toque delas e de um código que foi estabelecido para que elas tocassem, o povo vai ficar a saber aquilo que deve ser feito. Percebemos que o nosso Deus é um Deus que quer que a sua vontade seja conhecida. E deseja que o seu povo entenda claramente o que Ele quer. Quando nós tentamos fazer da vontade de Deus uma espécie de mistério, nós estamos contrariando aquilo que é a revelação bíblica. Um Deus que tivesse uma vontade misteriosa não nos teria dado um livro deste tamanho, ou uma coletânea de 66 livros deste tamanho, com tanta instrução clara e direta. Por exemplo, acabamos de ler alguns versículos do livro de Provérbios. O irmão quer coisas mais concretas do que aquelas. O irmão precisa de toque de trombeta mais claro do que aquele de Provérbios. É direto, é objetivo. Nós não precisamos adivinhar. É muito diferente de tantos outros livros que existiam religiosos e que ainda existem e que são tão obscuros na sua interpretação. Há coisas na Bíblia difíceis, há sim senhor, mas há muita coisa clara. E o toque da trombeta do Senhor não é algo assim tão complicado. Chamar a atenção para este pormenor. Quando a trombeta era tocada para reunião, este toque era para que se formasse a kahal, que no Novo Testamento vai ser chamada de eclesia e que nós traduzimos para português igreja. O toque
é o chamado de Deus. Nós somos os chamados, os escolhidos, os eleitos. Deus toca e nos chama e nós atendemos ao seu chamado. O povo então vai finalmente deixar o Sinai. E os irmãos encontram isto no mesmo capítulo, um bocadinho mais à frente, e tem inclusive a data específica em que isto vai acontecer. Diz assim: e aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Ou seja, nós temos uma datação concreta, segundo ano, porque estamos a contar da saída, não é, do Egito, portanto tinha-se passado um ano, entrou-se no segundo ano, ano 2 do calendário judaico, mês 2 e dia 20. Então, em termos da nossa forma de compor as datas, seria 20 de 2 do 2. O dia 20 do mês 2 do ano 2, porque estamos no ano 2, contando da saída do Egito. E aqui então os irmãos vão ver pela primeira vez o tabernáculo e toda a multidão em movimento ordenado por Deus. O tabernáculo só tinha sido inaugurado há um mês e meio. Ele foi inaugurado no início do segundo ano, nós estamos no dia 20 do segundo mês, portanto tinha um mês e 20 dias que o tabernáculo tinha sido montado e agora já era para desmontar e carregar. Talvez essa tenha sido inclusive uma das razões pelas quais o povo teve que se mexer tão depressa. Deus quer saber se os levitas estão preparados para fazer o seu trabalho, ou seja, desmontar e avançar e montar novamente o tabernáculo conforme as ordens do Senhor. E se os irmãos olharem para o resto do texto, é muito curioso, porque o texto vai nos dar especificamente a ordem que o povo de Israel tinha que ter em marcha. Veja aí, versículo 14. Primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército das tribos de Isacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Ou seja, os irmãos estão a ver aí, nós temos primeiramente, podemos imaginar isto como uma grande fila, não é? Uma grande bicha, realmente grande, muito grande. 2 milhões de pessoas pelo menos a caminhar. Então, lá na frente vai Judá, uma das tribos mais fortes, e a tribo que detém, em princípio, para já, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é Josué, certo? É a tribo que vai na cabeça. Se tiver que enfrentar alguém, são eles os primeiros, são os que estão à frente. São a tropa de elite, são os que vão enfrentar os desafios maiores. Este grupo, que vai à frente, estas tribos fortes que vão ali à frente, eles teriam, neste segmento, cerca de 186 mil soldados. É um segmento significativo e o mais forte de todos eles. Depois, os irmãos veem que junto com a tribo de Judá caminham as outras duas tribos que estavam acostumadas a acampar próximos, Isacar e Zebulon. Estas 3 tribos que estavam acampadas a oriente é que saem a liderar, digamos, a comandar. E temos até o nome dos seus generais, chamavam-se Naasson, Isacar e Zebulon. Este Naasson é interessante. É interessante pelo quê? O chefe das tropas de Judá, que vai à frente na caminhada, vai ser pai de Salomão. E Salomão, nós sabemos, vai se casar com uma mulher cananita, que vai ser a única sobrevivente da destruição de Jericó. E ela chamava-se Raabe. Ou seja, estamos a falar de um homem que faz parte da genealogia de Jesus. Naasson, o general, o príncipe de Judá, que vai à frente no arraial do povo de Israel, é um antecedente de Jesus. Depois destas 3 tribos fortes, nós vemos então que vêm as peças do tabernáculo. Os gersonitas e meraritas, 2 das famílias dos levitas, são responsáveis por desmontar e carregar as peças do tabernáculo. Estamos aqui a falar das cortinas, dos panos, das colunas, tudo isso. Depois a seguir diz: depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur,
E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que estes vinham. Então vêm os irmãos à ordem. Primeiro sai Judá, Isacar e Zabulon à frente. E atrás deles vêm os levitas que desmontaram e estão a carregar as peças do tabernáculo. Depois vêm mais 3 tribos. Estas 3 tribos são também tribos fortes. Elas têm um contingente de cerca de 150 mil soldados. E atrás deles, ou seja, no meio do acampamento, 3 mais 3 faz 6 tribos. Faltam 6, portanto estamos no meio do acampamento. Está o mobiliário sagrado do tabernáculo. E, entre outras coisas, a Arca da Aliança. Portanto, nós continuamos a ter a presença do Senhor marcada no centro do movimento do povo. E depois, então, é que os irmãos vão ter a lista das outras tribos, das outras 6 tribos, Efraim, Manassés e Benjamim, com cerca de 108 mil soldados, Dan, Asser e Naftali, com cerca de 157 mil. Portanto, o arraial abre e fecha com forças, com as 2 forças mais numerosas. As 3 tribos com mais gente vão à frente, o conjunto de 3 tribos que têm a seguir mais gente é o que vem atrás. E, portanto, há aqui uma total organização e ordem para que a caminhada do povo seja perfeitamente protegida. Eu gostaria de salientar isto porque, enfim, é importante nós percebermos que o nosso Deus gosta de trabalhar com ordem e Ele dá instruções específicas e claras para a caminhada do povo. Na leitura do texto, algumas pessoas podem chamar a atenção para a aparente incongruência do versículo 33. Se os irmãos virem um bocadinho mais à frente. No versículo 33 diz assim: partiram do monte do Senhor caminhando 3 dias e a arca do concerto caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E algumas pessoas dizem, mas espera aí, não disse que a arca é parte do mobiliário. O mobiliário não vinha no meio do acampamento, então como é que a arca vem agora na frente? Uma das possibilidades prováveis de interpretação é que nesta primeira movimentação, até para confirmação do povo e segurança do povo, a nuvem que representa a presença do Senhor vai na frente e a arca também vai. Depois, como a arca sempre vai ficar no centro, em outras movimentações se respeitaria a ordem que tinha sido dada e ela vinha junto com o mobiliário. Mas a arca do Senhor é sempre o símbolo da presença clara e concreta de Deus entre o seu povo. Isto quer dizer que Deus deu instruções claras, nós temos essas instruções para seguir e, portanto, a nossa capacidade humana simplesmente não tem utilidade nenhuma. Deus nos fez inteligentes, mas no fundo não vale nada. Será que é isso? É interessante continuar a ler e eu convido os irmãos a avançar para o versículo 29 e diz assim: disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Ou seja, isto é Moisés a conversar com o seu cunhado. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor. Este episódio é interessante pelo seguinte: nós percebemos que o homem recebeu de Deus uma capacidade significativa. Nós recebemos a capacidade de raciocinar, nós recebemos inteligência, nós recebemos a capacidade de aprender e de conhecer as coisas. E o Senhor não nos diz para deitarmos fora a nossa capacidade e a desperdiçarmos. Ela deve estar submissa à vontade de Deus, mas não deve ser desprezada. E aqui o que é que nós temos? O povo vai andar no deserto. Deus está a indicar o caminho? Sim, Deus está a indicar a direção. Mas há pormenores do caminho, que o povo não conhece. Eles sabem que é para lá, mas eu vou para lá passando por aqui, passando por ali, passando pelo meio. E eles têm no meio deles alguém que conhece o deserto muito bem. Porque Obabe, filho de Reuel, midianita, está acostumado a cruzar aquela região de um lado para o outro com os rebanhos.
Ele sabe os caminhos, ele sabe onde há desfiladeiros, ele sabe onde há lugares onde há pessoas, tribos inimigas que costumam atacar. Ele sabe onde é que estão os poços, e isto era fundamental para a sobrevivência, onde é que ele pode encontrar água, onde é que há oásis. Desperdiçar este conhecimento era uma tolice. E, portanto, Moisés vai conversar com Hobab e vai pedir a ele: olha, vem connosco, serve-nos de guia. O Senhor vai nos dar a indicação de para onde vamos, mas tu podes nos ajudar na escolha da melhor trajetória enquanto estamos a caminhar. O discurso é curioso porque Hobab responde como obviamente devia responder naquela cultura. Ele não aceita prontamente, ele diz: não, é melhor não, eu vou voltar para a minha terra, para o meu povo. Moisés tem que insistir, isto é uma coisa própria daquela cultura. Lá nunca se faz uma proposta que seja aceita imediatamente, há sempre que discutir e regatear e conversar um bocado, e portanto Hobab, depois de ter recusado gentilmente, ficamos com a ideia de que ele realmente aceita e vai realmente com o povo de Israel. Que base temos nós para isso? Temos base, irmãos, porque nós encontramos, por exemplo, a seguinte referência no livro dos Juízes. Diz o seguinte: também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad, e foram e habitaram com o povo. Ou seja, estamos aqui a fazer uma referência direta aos descendentes de Reuel, aqui, ou Jetro, os dois nomes são usados para ele, que estão na terra prometida, na região de Jericó, e que ficam dentro do território que pertencia à tribo de Judá. É natural, lembrem, quem é que ia à frente do acampamento? Judá. Se nós temos alguém que vai servir de guia para os pormenores da estrada, tem que ir aonde? Tem que ir à frente. Portanto, é natural que ele tenha convivido e se acostumado a estar no meio da tribo de Judá. E foi aí que ele foi acabar por se estabelecer. Quando os irmãos leem a história famosa de Débora e Baraque, devem-se recordar que o inimigo, o chefe das tropas, não é? Dos midianitas, quando foge de Débora e Baraque, acaba por se esconder numa tenda, onde vai ser morto por uma mulher. Esta tenda pertencia aos caneus, aos descendentes de Reuel. E, portanto, isto prova de que este povo realmente foi com o povo de Israel e acabou por se assentar na terra prometida, fazendo parte daquele povo. Ou seja, este homem aceitou colocar o seu conhecimento à disposição do povo e, desta forma, auxiliar a nação. Por fim, os versículos 35 e 36 dão-nos um último toque importantíssimo. Diz assim: era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Ou seja, tanto na saída quanto na chegada, o povo era levado a orar e a louvar o seu Deus. Qualquer caminhada, qualquer trecho da viagem era feito com um momento de adoração no começo e outro no fim. Antes de começar a viagem, esta oração, este cântico era equivalente a: Senhor, protege-nos, vem connosco, guarda-nos no caminho, ajuda-nos a chegar bem ao nosso destino. E quando chegava: Senhor, obrigado, porque nós aqui chegamos e estamos protegidos. É curioso porque a gente às vezes esquece de fazer isto nas viagens, só fazemos nas viagens mais longas. Eu lembro muitas vezes de orar isto no contexto de África, era uma oração constante, tanto quando íamos quanto quando chegávamos. E confesso aos irmãos que no Rio de Janeiro também fazia isto com frequência, porque às vezes chegar em casa no fim do dia era motivo de agradecer ao Senhor: olha, obrigado porque não apanhei nenhuma bala perdida, porque não errei o caminho, não fui parar em nenhuma favela. Enfim, era motivo de estar a agradecer ao Senhor muitas vezes o chegar. Mas é interessante, isto faz parte da caminhada e do processo. Estes dois versos, estes dois cânticos, o da partida e o da chegada, fazem parte da liturgia judaica até os dias de hoje. E são chamados os cânticos da arca, porque eram usados quando a arca era levantada para ser levada e quando a arca era pousada novamente no seu lugar. Queria deixar então para os irmãos, baseado nisto, três orientações que me parecem claras na palavra do Senhor no que diz respeito a andar nos caminhos de Deus. Primeiro, vamos seguir as instruções. O nosso Deus é um Deus de ordem e Ele dá instruções claras. Nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos de saber
para andar com o Senhor. E estas instruções não são confusas, são claras. O Senhor as dispõe à nossa frente, nós temos é que lê-las, estudá-las, meditá-las, entendê-las, guardá-las no coração e colocá-las em prática. Há ordem e há direção nas palavras do Senhor e elas nos servem de guia. Segundo, o Senhor nos deu capacidade, raciocínio, a possibilidade de pensar, de usar o conhecimento, de adquirir formação. Isso não é para ser desperdiçado, não é para ser deitado fora. Nós devemos pegar naquilo que o Senhor nos deu de útil, colocar à sua disposição. Não confiar na nossa capacidade, evidentemente que não, mas colocá-la à disposição do Senhor. Quando pensamos nos personagens bíblicos, vemos que Deus capacita gente extremamente simples. É verdade. Mas, irmãos, o personagem mais marcante do Antigo Testamento em termos de palavra é Moisés. E o mais marcante em termos do Novo Testamento é Paulo. São ambos homens com uma formação profunda. Homens de estudo. Homens que gastaram tempo a treinar. Homens que aprenderam muito. Evidentemente que eles não foram bênção nas mãos de Deus porque eles sabiam muito. Foi porque o Senhor os capacitou. Mas evidentemente que o Senhor usou também aquilo que eles tinham recebido. Não desprezemos a preparação, nem a capacidade, nem as oportunidades que o Senhor nos dá. Coloquemo-la na sua mão para que Ele as use para ser bênção no caminho. E terceiro, óbvio, sempre que estamos andando com o Senhor, a oração e o louvor são exercícios naturais. Nós caminhamos com Deus clamando e louvando, pedindo e agradecendo, buscando e reconhecendo. Porque isto faz parte, não é? Quase que é um passo e outro de toda a caminhada que nós fazemos com o Senhor. Muito bem, o povo finalmente está a caminho da terra prometida, levantou o acampamento e agora vai correr tudo bem. Ou talvez não. Ou talvez não. Mas isso fica para a semana que vem. Se os irmãos cá estiverem, nós cá estivermos, se for da vontade do Senhor, iremos ver como é que vai esta viagem, não é? Os percalços da viagem.